episódio 16 de Osama Ranking começa com o Bojji se opondo ao Desha, que logo diz que está procurando aquela que se opôs ao seu reino e que libertou os perigosíssimos criminosos de suas prisões. Ele diz em alto e bom tom que está atrás da Miranjo, e ao ouvir tal nome, memórias de um passado doloroso começam a vir à mente do Bojji. Ele se lembra do dia em que sua mãe deu a vida para protegê-lo. Nessa lembrança, nós vemos a brava mãe ferida e com várias flechas alojadas em suas costas, enquanto tenta convencer a Miranjo a deixar o seu pequeno vivo, que está protegido pelos seus braços, mas nenhuma de suas palavras é capaz de penetrar no coração daquela que a traiu, e ao perceber que nada mudaria as ações da Miranjo, a mãe do Bojji manda ele ficar embaixo dela que ficaria tudo bem, e enquanto flechas e mais flechas rabiscam os céus e penetram em sua carne, ela clama para que seu pequeno aguente firme, ao mesmo tempo que tenta manter a sua consciência para manter vivo aquele que mais ama. E o Bojji apenas chorava e chorava sem entender direito o que estava acontecendo. Era uma criança assustada sendo forçada a presenciar o que tem de pior na humanidade. E essa parte é muito pesada, pois o sangue da mãe do Bojji começa a preencher o local. E é muito sangue, muito mesmo. E no meio de toda aquela confusão, parece que os mercenários que a Miranjo contratou traem ela e atiram uma flecha em sua direção, que acaba por acertá-la, a derrubando de sua fera voadora e a jogando ao chão. Tudo dá a entender que foi ali que a Miranjo perdeu o seu corpo físico, ou o que quer que seja aquilo, já que anteriormente ela havia dito que praticamente todo o seu corpo havia sido fabricado. E assim termina essa memória tão dolorosa, com o Bojji vendo aquela que assassinou a sangue frio a sua tão querida mãe. E quando essa lembrança acaba de passear por sua mente, o Bojji começa a chorar, mas rapidamente contém as suas lágrimas. E ao vê-lo em meio ao pranto, o Kage vai imediatamente até o Bojji ver se ele estava bem. E o Bojji lhe dá aquele sorriso lindo e caloroso dizendo que está bem, mas que por dentro uma terrível tempestade atacava o seu pequeno coraçãozinho. Porém, ao perceber que tinha que se concentrar no que ocorria em sua frente, o Bojji limpa sua mente num breve instante e despeja um olhar destemido sobre Desha. E ao ver o olhar afiado do Bojji, o Desha diz que mesmo que eles não interfiram em seus planos, o boss o fará, pois ele tem um vínculo muito profundo com a Miranjo e não irá deixar ninguém a matar. E após essas breves palavras, o Desha manda os seus cavaleiros levarem o Gigan para o submundo, mas ao ver o seu mais novo amigo em perigo, o Bojji rapidamente se coloca entre Desha e o seu objetivo, e para tentar convencê-los, o Desha diz que o Gigan é um criminoso e começa a contar quais foram os seus crimes a pedido do Kage. Num passado um pouco distante, o Desha e seus dois irmãos, o Despa e o Oaken, entraram numa guerra civil pelo domínio do submundo contra o pai deles, o antigo governante supremo daquela região. E para vencê-lo, o Desha contratou vários mercenários para tentar tirar o reino do controle de um tirano, e um desses mercenários era o Gigan, que segundo o Desha, ele pensou que seria um trunfo contra o seu pai, por causa de sua grande estatura e força. Só que para sua surpresa, o seu pai contratou um exército inteiro de mercenários da raça do Gigan, e isso deu um problema enorme. E antes de continuarmos, já se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, pois é só com ele ativado que vocês vão receber as notificações das análises dos próximos episódios de Osama Ranking. Então, como eu sei que vocês não querem ficar de fora da festa, pois isso não é nada legal, não percam tempo e ativem o sininho. Mas voltando para falar desse anime maravilhoso, numa tentativa de vencer os enormes e poderosos adversários, os mercenários sequestraram uma criança da raça do Gigan e começaram a ameaçar que iriam matá-la na esperança que isso desestabilizasse os seus poderosos oponentes. E isso funcionou. Os gigantes, ao perceberem que um deles estava para ser morto de forma cruel, partiram a toda velocidade sem quase nenhuma estratégia para tentar salvar a pequena criança inocente. E acabou que foram parar direto na armadilha que havia sido preparada para eles. Mas ao ver o seu povo morrendo, e principalmente uma pequena criança inocente sofrendo, o Gigan trai o Desha e começa a lutar com todas as suas forças para tentar chegar ao pequeno gigante. Mas após algumas pequenas vitórias, ele é detido pelo Oaken, e enquanto ele estava preso e ajoelhado, o Desha corta o pescoço da pequena criança para o desespero do grandão esverdeado, que mesmo tendo dado tudo de si, teve que assistir a uma barbaridade sem poder fazer nada. E assim que a sua consciência volta a si, o Gigan vislumbra o Desha sobre um lance de escadas, e na hora ódio e raiva possuem o seu corpo, fazendo ir no mesmo instante tentar matar o causador de suas desgraças. Mas o Desha se esquiva e dispara um de seus ataques mais poderosos contra ele, e enquanto um raio rasgava os ares indo em direção ao seu novo amigo, o Bojji, com toda a velocidade e destreza possível, desvia o raio e se coloca a defender o grandão esverdeado. E ao perceber que um combate sem muita razão iria se iniciar, o Bojji joga fora sua espada e passa a tentar convencer o Desha de que ele não quer começar uma batalha entre os dois. E nesse instante o Desha observa que a espada do Bojji
é uma das armas do seu irmão, e ao constatar isso, ele logo se comunica com ele para saber o que ele havia ensinado ao Bojji, e quais técnicas o nosso amado protagonista possuía, e de imediato o Despa diz ao seu irmão que ele não tem chances contra o Bojji, e nem contra o Rei Boss, que de acordo com o Despa, só não tomou para si o primeiro lugar do ranking dos reis, porque não quis por algum motivo que o inquieta de curiosidade e surpresa até hoje. E após comunicar ao seu irmão sobre o possível terrível destino que lhe aguardava, o Despa propõe um plano ao Desha, no qual ele mandaria o Bojji lutar contra o Rei Boss, e enquanto o caos corria à solta, ele e o capitão matariam a Miranjo desprotegida e reivindicariam a cabeça do demônio avermelhado. E o Desha acaba por se convencer e ordena que sua tropa volte com ele para o submundo, mas ele também ordena que o Gigan volte com ele, porém o Bojji não aceita tal ordem, e uma vez mais se coloca entre o seu mais novo amigo e o rei do submundo. Mas ao cruzar o seu olhar com o Gigan, novamente memórias de um passado não tão distante se alojam na mente do Desha. Ele se lembra do dia que matou a criança esverdeada. Naquele momento, o Despa estava inconformado com o que eles fizeram com o garotinho, e ao perceber isso, o Desha lhe diz que era uma decisão crucial, já que ele tinha que manter a ordem sobre os mercenários que contratou, pois ele precisava deles para a guerra que estava travando. Ele precisava demonstrar força e punir alguém pelos atos do Gigan, que mataram vários deles. E como o garotinho foi a causa de tudo aquilo, ele foi ceifado de sua vida pelo Desha para conter os ânimos de suas tropas. Mas essa explicação não conforma o Despa, que diz que mesmo que eles só tivessem essa escolha, essa é uma escolha covarde, e ele o despreza por isso. Mas essas palavras tocaram em feridas recentes e não cicatrizadas, e as abriram com força. O Desha na hora se levanta e manda o seu irmão calar a boca. Raiva e ódio o possuíram naquele instante, mas não apenas pelas palavras de seu irmão, mas por ele saber que fez algo imperdoável, mesmo que ele considerasse inevitável, e por tudo aquilo estar sendo jogado na sua cara. E enquanto seu irmão dava as costas a ele, uma breve lágrima se despejou de sua face enquanto ele ponderava os seus demônios. E ao observar que o Desha precisava de ajuda, o Oaken diz que o Despa mais do que ninguém sabe que as responsabilidades de um rei são severas, e que ele é o que mais sofre por causa de suas decisões. E enquanto ele consolava o seu irmão, as silhuetas dos mercenários comemorando a vitória da batalha em meio ao fogo e as carcaças derrotadas irritam o Oaken, que promete ao Desha que vai criar uma ordem de cavaleiros, gentil, poderosa e honrada. E ali nós percebemos o quão bom e justo o Oaken era, e o quão distoante em relação ao seu passado ele é agora. Mas ao terminar de refletir sobre o seu passado, o Desha diz que não vai pedir o perdão do Gigan, mas que exige que ele volte com ele para se juntar à Ordem do Submundo. Essa atitude parece ser uma forma do Desha de compensar pelo passado trágico que ambos compartilham. E ao perceber que o Bojji, o seu salvador, iria entrar numa batalha colocando a sua vida em risco, o Gigan aceita ir com o Desha, e a despedida dos dois é muito bonita. Mas antes de partirem, as feras do submundo aparecem e atacam o Desha, que em nenhum momento pensou em revidar, e ele levou o ataque em seu próprio corpo até acalmá-las. Naquele momento, o Bojji percebeu o grande rei que o Desha é, que mesmo tendo defeitos, é muito bom com todos de seu reino. Ele pode ter um grande ego, mas também possui muita bondade e piedade, apesar de algumas atitudes bem questionáveis. E após os inimigos partirem, o Rokurou e o Domas se ajoelham ao Bojji pedindo o seu perdão. Mas uma vez mais, o Bojji entra num conflito muito profundo e cruel. Se perdoa ou não perdoa o Domas. Tanto os momentos felizes que ambos passaram juntos, quanto o momento da tentativa de seu assassinato, começaram a passar por seus olhos e afrontá-lo com grande intensidade. Mas no final, o Bojji acaba por dar as costas ao Domas e se põe a correr transtornado sem saber o que fazer. O Bojji, mesmo sendo extremamente bondoso, ainda não é capaz de perdoar o Domas, e talvez nunca seja. E nessa parte é interessante como o Rokurou não se preocupou em ser odiado pelo Bojji. Ele apenas estava feliz em vê-lo bem novamente, e diz para o Domas para ambos viverem suas vidas de uma forma que o Bojji os perdoe um dia. E ao ver diante de seus olhos sentimentos tão puros, o Domas se motiva e parte com seu aprendiz para cumprir as ordens do Rei Boss, que é destruir a passagem para o submundo. Mas assim que o Bojji saiu correndo, o Kage foi em sua direção, preocupado que ele pudesse se entregar à sedução do ódio. Mas ao ver o Bojji escalando as paredes das profundezas tão rápido, o Kage se enche de orgulho e corre até ele no mesmo instante. E quando ele chega lá, ele lhe dá um sorrisão de felicidade e acaba por convidar o Bojji para acompanhá-lo numa corrida rumo ao topo. E assim que o Bojji sentiu os sentimentos puros do Kage, ele se alegrou de novo, deixando para trás, por enquanto, os seus sentimentos mais sombrios. Esse momento foi simples, mas é na simplicidade que mora a sua beleza, pois o Kage alegrou o Bojji de forma espontânea, apenas o convidando para uma breve brincadeira. Naquele momento, o Kage esqueceu os vários problemas que eles tinham e apenas quis fazer algo com seu amigo. E o Bojji percebeu isso no mesmo instante e foi tocado pelos sentimentos do Kage. E
a amizade desses dois é linda demais, principalmente a maneira como ambos dão forças um para o outro, para enfrentarem o feroz caminho da vida. E enquanto isso, o Woken se liberta e coloca em risco a vida do Dash e do Capitão, com um novo combate mortal estando para começar. E aqui é o Rod, e vocês curtiram mais um vídeo no Nerd Punk? Então comentem qual foi a reação de vocês ao descobrirem que o Woken é irmão do Desp e do Desha. Eu quero ouvir a opinião de vocês. E por último, não se esqueçam de dar um like e se inscreverem no canal. E se vocês amam tanto animes assim como eu lhes mando um forte abraço e os vejo no próximo vídeo.